Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra e hoje nós vamos trabalhar nesse webinário as novidades do SPED Contábil para 2018. Sejam todos muito bem-vindos e nós temos aí muitos assuntos para discutir. O SPED Contábil foi completamente reformulado por uma instrução normativa publicada pela Receita Federal no dia 28 de dezembro de 2017. E nós estamos na iminência da obrigatoriedade e nada mais importante do que a gente estudar as regras de obrigatoriedade, estudar a parte prática do SPED Contábil, como é que ele funciona, como é que está a questão da autenticação, se precisa autenticar na junta comercial ainda. Então são muitas questões relacionadas ao SPED Contábil que a gente vai trabalhar ao longo dessa nossa meia hora, 40 minutos de webinar e nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Então, você que acessou, chegou até aqui por meio das divulgações do IPOG, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Guerra, contador, coordenador do MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária do IPOG, especialista em SPED, autor do livro Descomplicando o SPED e também do curso de formação SPED, que já tem mais de 2.000 alunos em todo o Brasil. Bom, pessoal, vamos lá então. O SPED Contábil, primeiramente, é importante que a gente possa conceituá-lo de maneira muito objetiva. O SPED Contábil nada mais é do que a substituição da escrituração contábil convencional em papel pelo seu equivalente digital. Você imagina que nós estudamos a Lei 6.404, que trata das disposições contábeis, e essa legislação ela trazia que as empresas comerciais estavam obrigadas a manter a escrituração do livro diário, do livro razão, eles tinham que manter ali, ao término do exercício social, a administração faria elaborar as demonstrações contábeis, o balanço, a demonstração do resultado, mas isso tudo era feito em livros, era impresso, encadernado e você levava para a junta comercial. Depois nós tivemos uma grande evolução, mas essa evolução, muita gente associa isso único e exclusivamente à interferência da Receita Federal. Muita gente acredita que o SPED Contábil é uma obrigação acessória de natureza fiscal e tributária, mas não. Ele também cumpre um papel fiscal e tributário, mas nós estamos falando de uma obrigação que também tem um caráter civil, societário, comercial. A escrituração contábil digital, ela nada mais é, vou repetir o que eu acabei de dizer, do que a substituição da escrituração contábil convencional em papel pelo seu equivalente digital. E a Receita Federal discorreu sobre a obrigatoriedade do SPED Contábil. Por que ela tinha que discorrer sobre isso? Já que é uma escrituração, já que é uma obrigação que tem um caráter comercial, societário. Bom, porque a Receita Federal ela tem competência de exigir a escrituração contábil das pessoas jurídicas em algumas situações. E sempre que ela tem essa competência, ela exige que essa escrituração contábil seja apresentada de forma digital. Mas a Receita Federal ela não foi o primeiro órgão a falar de contabilidade em forma digital. Nós temos a Resolução 1020 de 2005 do Conselho Federal de Contabilidade, que já falava que a escrituração contábil seria em forma digital. Mas isso, pessoal, era uma coisa bem óbvia. Se a informação contábil ela é proveniente desde lá das operações, dos atos e fatos administrativos que acontecem dentro das entidades, que são acobertados por documentos fiscais, e esses documentos fiscais hoje são eletrônicos. E esses documentos fiscais compõem hoje uma escrituração fiscal que também é digital, nada mais justo do que a nossa contabilidade também ser apresentada em forma digital, e é exatamente essa a proposta do SPED Contábil. O SPED Contábil foi disciplinado pela Receita Federal com a Instrução Normativa 787 de 2007. Porém, em 2013, nós tivemos a Instrução Normativa 1420, que trouxe uma verdadeira revolução ao SPED Contábil. Novas regras de obrigatoriedade, a previsão para as empresas do lucro presumido, para as entidades imunes ou isentas do imposto de renda. Então, isso trouxe uma abrangência e uma profundidade muito maior ao SPED Contábil e que realmente impactou muito mais forte o nosso dia a dia e o dia a dia das organizações. Essa Instrução Normativa 1420
foi alterada em 2015 pela Instrução Normativa 1594, que simplesmente atualizou algumas regras de obrigatoriedade do SPED contábil para as empresas do lucro presumido e também, mais uma vez, para as entidades imunes ou isentas. E confesso a vocês que de 2013 para cá, muitas foram as polêmicas, muitas foram as situações, existem muitas dúvidas no âmbito da obrigatoriedade, e isso que nós vamos abordar aqui agora. É importante destacar que houve uma grande mudança no SPED contábil por meio dessa Instrução Normativa 1774, que nós vamos estudar aqui, que foi publicada no dia 28 de dezembro de 2017. Então, nós tínhamos regras de SPED contábil para as empresas do lucro presumido, nós tínhamos regras de SPED contábil para as entidades imunes ou isentas, e essas regras elas foram profundamente alteradas por meio da Instrução Normativa 1774 de 2017. E aí fica a pergunta, você já leu essa instrução? Você já a estudou? Você está por dentro das novas regras de obrigatoriedade? Bom, pessoal, é importantíssimo que a gente esteja bem afiado nessa instrução normativa, nessas novas regras, nessas situações, porque o prazo de SPED contábil já está aqui na nossa véspera. Então, vamos lá. A Instrução Normativa 1774, conforme vocês estão vendo na tela, ela dispõe sobre a escrituração contábil em forma digital, a escrituração contábil digital. E vocês podem ver que logo no primeiro artigo, a Instrução Normativa dispõe sobre a escrituração contábil e sobre quais são as pessoas jurídicas obrigadas à apresentação dessa escrituração e a que forma ela está obrigada. É interessante perceber que logo no início, no artigo 2º, a instrução menciona quais são os livros que a escrituração contábil em forma digital está substituindo. Ele está dizendo que o SPED contábil compreende as versões do livro diário e seus auxiliares, do livro razão e seus auxiliares e dos balancetes diários, balanços e fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles transcritos. Ou seja, todos os formatos de apresentação da escrituração contábil que eram feitos em papel, hoje são contemplados pela escrituração contábil em forma digital. Eu queria chamar a sua atenção para o artigo 3º dessa instrução normativa, que fala o seguinte, deverão apresentar a CD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigados a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas. Pessoal, preste atenção. O artigo 3º da Instrução Normativa 1774 de 2017 diz que toda pessoa jurídica ou equiparada que estiver obrigada a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial também estará obrigada ao envio do SPED contábil. Percebam a amplitude dessa regra de obrigatoriedade. Por quê? Porque pela legislação comercial, o Código Civil estabelece que toda pessoa jurídica está obrigada a manter a escrituração contábil. A única exceção que nós temos é o microempreendedor individual. Então, pela leitura do artigo 3º da Instrução Normativa, nós já conseguimos entender que todas as pessoas jurídicas estão obrigadas ao envio da ECD. Olha que impactante isso, pessoal. Você sabia disso? Você sabia dessa novidade? Bom, óbvio que eu não vou lhe fazer muito medo, eu não quero lhe assustar, que a Instrução Normativa, ela traz algumas situações onde o SPED contábil não se aplica. E no inciso 1º ele diz o seguinte, olha, não se aplica aos optantes pelo Simples Nacional. Beleza. Então, aquelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, elas estão fora do âmbito da obrigatoriedade. Esse SPED contábil também não se aplica às pessoas jurídicas inativas. Agora, para ser considerada inativa, você não deve ter realizado, eu vou até marcar aqui no texto, não tenham realizado durante o ano calendário atividade operacional ou não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicações no mercado financeiro ou de capitais, os quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica. Bom, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Tem muita gente que me manda mensagem dizendo assim, professor, a minha pessoa jurídica está inativa, o meu cliente está inativo,
ele só tem a folha de pagamento. Não, pessoal, não é isso, né? Se nós temos a folha de pagamento, significa que nós temos movimento. É importante que a gente lembre-se que sem movimento não significa sem fato contábil. A gente pode ter movimentação patrimonial, movimentação financeira, que devem ser acobertados pela contabilidade. Então, devem sim ser enviados junto do seu SPED contábil, desde que você esteja no âmbito da obrigatoriedade. Sugiro que você leia a Instrução Normativa 1306 de 2012. Fala das pessoas jurídicas inativas. Bom, pessoal, agora eu já queria chamar muito a atenção de vocês para o inciso 4º, que fala o seguinte: as pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R$1.200.000 ou valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil. Bom, pessoal, se você é bom de memória, você deve lembrar que a Instrução Normativa 1594 de dezembro de 2017, ela trazia duas regras de obrigatoriedade para as entidades imunes ou isentas do imposto de renda. Que regras eram essas? Bom, a primeira regra era: estava obrigada a entidade imune ou isenta que auferir rendimento, doação, incentivo ou qualquer outro assemelhado acima de R$1.200.000, que é exatamente isso que a Instrução Normativa está mencionando agora. Está dizendo que se você oferiu um rendimento, uma receita abaixo de R$1.200.000, você está desobrigado. Então a regra permanece a mesma. Importante destacar que essa regra de obrigatoriedade leva em consideração a proporcionalidade. Por exemplo, se essa entidade imune, ela foi aberta no mês de julho, então ela trabalhou julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, 6 meses do ano, não é se ela faturou, se ela recebeu rendimento, doação acima de R$1.200.000. Como ela só teve 6 meses de existência, você tem que trabalhar com a proporcionalidade, ou seja, você vai pegar R$1.200.000, dividir por 12, multiplicar pela quantidade de meses, e aí nós vamos encontrar o valor de R$600.000, que se ela tiver auferido receita, doação, rendimento, qualquer outro assemelhado acima desses R$600.000, aí sim ela está na obrigatoriedade. Eu vou aproveitar para fazer aqui com vocês um exemplo prático disso, certo? Vou abrir aqui o Excel rapidinho para a gente fazer esse cálculo na prática e eu demonstrar para vocês como é que é feita essa proporcionalidade. Então vamos lá. É interessante demais falar sobre isso, pessoal, porque muitas vezes as pessoas leem a regra de obrigatoriedade, se prendem a R$1.200.000 e acham que isso é verdade única e absoluta e que se não faturou acima de R$1.200.000, está fora e pode ficar 100% tranquilo, mas a gente vai ver na prática que não é bem assim, certo? Que a gente precisa ter alguns cuidados. Bom, vamos lá então. Eu vou filtrar aqui, fazer aqui uma fórmula para a gente ver isso em números, em moeda, tá certo? Beleza. Vamos supor o seguinte. Imagine aí uma igreja, certo? Uma igreja é uma entidade imune do imposto de renda. Então imagine uma igreja que abriu suas portas no dia 1º de agosto do 8 de 01 do 8 de 2017. E essa igreja, ela recebeu de receitas, rendimentos, doações, ela recebeu doações no valor de R$700.000. Você estava lá responsável pela contabilidade dessa entidade e você viu que ela recebeu essas doações no valor de R$700.000. Beleza, você está ciente dessa situação, dessas operações e já está acompanhando de perto. No entanto, a regra de obrigatoriedade fala R$1.200.000 no ano calendário.
Então, nós temos que dividir 1.200.000 por 12, nós vamos ter o valor mensal de R$100.000. Então, essa entidade funcionou nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, foram 5 meses. Quando a gente multiplicar o valor por 5, nós vamos ter R$500.000 como sendo o valor comparativo, sendo que o valor que ela recebeu de rendimento foi 700 mil. Então, essa nossa entidade imune está obrigada ao envio da ECD. Beleza, pessoal? Deu para entender a proporcionalidade? Então, apliquem isso na prática, porque é importantíssimo que você não cometa esse equívoco. Vamos lá, então, vamos voltar para a nossa instrução normativa. Nós temos no inciso 5º, pessoal, a regra de obrigatoriedade para as empresas do lucro presumido. Diz o seguinte, ó: as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não distribuíram a título de lucro, sem incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, parcela de lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, diminuído dos impostos e contribuições para que estiver sujeito. Bom, pessoal, se você já assistiu outras aulas de SPED contábil comigo, você deve lembrar as duras críticas que eu faço à Instrução Normativa 1420 e ao texto dessa instrução, devido às inseguranças jurídicas que ela trazia. E isso acaba se repetindo agora na Instrução Normativa 1774, porque ela menciona o seguinte, acompanhem comigo: as pessoas jurídicas tributadas com lucro presumido que não distribuírem a título de lucro. Vocês concordam comigo que quando ela menciona a título de lucro, está falando de qualquer lucro, seja o lucro apurado no ano calendário, seja lucros acumulados? Pessoal, essa dúvida ela é muito pertinente. Vez por outra sai uma solução de consulta com entendimento um pouco controverso e o contribuinte acaba ficando com insegurança sobre qual deve ser o lucro aplicado. O entendimento que eu tenho, e esse é o que eu quero corroborar com você, é que se você tiver distribuído o lucro superior à base de cálculo do tributo no ano calendário, você está obrigado ao envio da ECD. É interessante destacar também que ele fala que sem a incidência do imposto de renda retido na fonte, parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, diminuído dos impostos e contribuições a que estiver sujeita. Essa é outra parte do texto da instrução normativa que eu sou extremamente contrário à forma como o texto é apresentado. Por quê? Porque, pessoal, o texto fala diminuído dos impostos e contribuições a que estiver sujeita, mas não menciona outra lei, ele não menciona nenhum ato declaratório normativo do COSIT, ele não menciona nenhuma outra situação. Então aí você imagina que se a gente for considerar somente os tributos federais, nós devemos considerar PIS, COFINS, ICMS não, que é um tributo estadual, PIS, COFINS, IPI, imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária patronal. Então, pessoal, são muitos impostos e contribuições. Isso a gente vai considerando só os federais, fora os demais impostos, porque lá ele fala de diminuído dos impostos e contribuições a que a pessoa jurídica estiver sujeita, então são todos. Isso traz muita insegurança jurídica. E como esse texto ele é semelhante ao que tinha na Instrução Normativa 1420, eu já fazia essa crítica desde a época da 1420. E eu recordo muito bem que no dia 15 de junho de 2015, a Receita Federal publicou uma nota de esclarecimento no portal do SPED, explicando que você deveria entender, para fins desse cálculo, que os tributos diminuídos, os impostos diminuídos, são apenas PIS, COFINS, CSL e imposto de renda. Então, eu concordo com esse entendimento, eu concordo com essa aplicação, mas isso não está claro na instrução normativa e é essa a reclamação que eu gostaria de deixar aqui registrado e o cuidado que eu gostaria de deixar registrado para você que vai estar no âmbito da obrigatoriedade do SPED contábil por conta dessa regra. Beleza? Bom, pessoal, eu gostaria de destacar mais uma coisa importante aqui no parágrafo 3º. Essa obrigatoriedade aqui havia muita polêmica relacionada
a ela. Muita gente questionava a legalidade dessa obrigatoriedade, porque isso estava previsto no manual do SPED contábil. Agora, já não pode mais se questionar, porque isso está na Instrução Normativa 1774, que fala o seguinte, ó: as pessoas jurídicas do segmento de construção civil, dispensadas de apresentar a escrituração fiscal digital do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, ou seja, a EFD ICMS-PI, também conhecida como SPED fiscal, ficam obrigadas a apresentar o livro de registro de inventário na ECD como um livro auxiliar. Eita, pessoal, que notícia bombástica, hein? Você que trabalha com empresas da construção civil, que não está enviando o inventário no teu SPED fiscal, você vai ter que fazer isso como um livro auxiliar do SPED contábil. É muito importante destacar que essa regra de obrigatoriedade já existia. Isso já estava previsto no guia prático há bastante tempo. E isso já era um entendimento e uma interpretação muito comum para o pessoal que já milita e trabalha com SPED contábil há mais tempo. Porém, isso foi sim uma reviravolta, uma mudança quando a gente tem isso expresso na Instrução Normativa 1774. Mas as novidades não acabam por aí, pessoal. Além das regras de obrigatoriedade, nós ainda temos mais regras. Primeiro, para a sociedade em conta de participação que estiver enquadrada, a SCP, que estiver enquadrada em uma das regras de obrigatoriedade por força da sua modalidade de tributação, ela pode apresentar a ECD tanto como um livro próprio, como um livro auxiliado sócio ostensivo. E é muito interessante o que diz o parágrafo 5º aqui da Instrução Normativa, que fala o seguinte, ó: o empresário e a sociedade empresária que não estejam obrigados, para fins tributários, a apresentar a ECD, podem apresentá-la de forma facultativa, a fim de atender ao disposto no artigo 1179 da Lei 10.406 de 2002, o nosso Código Civil. Ou seja, hoje está na Instrução Normativa da Receita Federal que você pode sim enviar o SPED contábil para cumprir com a sua obrigação societária e atender ao que diz a legislação comercial. E isso é também muito bacana. Bom, mas como eu falei agora há pouquinho, as novidades não acabam por aí. O artigo 4º traz mais uma novidade. O SPED contábil não tem mais PVA. Olha que notícia interessante. Mas isso não significa que você vai enviar o seu SPED contábil por meio de web service de eventos, utilizando o XML, como é, por exemplo, o e-social, a FDRINF, e como é o SPED contábil lá na Europa e em alguns países, como o caso de Portugal. Não, não é isso, tá? O que acontece é que o PVA mudou de nome. O PVA agora se chama PGE, Programa Gerador de Escrituração. Por que que o PGE é diferente do PVA? Porque ele dispõe de mais funcionalidades na hora de fazer o recebimento e a validação da ECD. Hoje você é possível fazer criação e edição de ECD dentro do PGE, além de poder contar com todas as demais funcionalidades que o PVA tinha, como importação, validação, assinatura, a própria visualização da escrituração, a transmissão para o SPED e a recuperação do recibo. Isso é importantíssimo, pessoal, porque agora nós temos um PVA de SPED contábil que permite a sua edição. Porém, reforço aqui que a minha orientação para você é continuar usando o seu sistema de escrituração contábil para fazer a geração do arquivo da ECD já no ponto de ser transmitido. Vamos continuar o estudo aqui da obrigatoriedade. Nós temos, pessoal, que o prazo de envio da ECD será até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília, do último dia útil do mês de maio. Mês de maio será o prazo de envio da ECD. Não trabalhem com a possibilidade de prorrogação, é o mês de maio e ponto final. Pessoal, eu queria chamar a atenção para mais uma coisa aqui interessante dentro dessa instrução. O artigo 6º fala sobre a autenticação dos livros, ele diz o seguinte: a autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas mercantis e atividades fins, subordinadas às normas gerais,
prescritas na Lei 8.934 de 1994, será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo SPED, dispensada qualquer outra autenticação. Ou seja, a autenticação automática que estava lá no decreto 8683 de 2016, ela está válida sim. Você transmitiu o seu SPED contábil, o recibo de transmissão é o teu comprovante de autenticação e você não precisa mais fazer nenhum outro tipo de autenticação, certo? Bom, eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, para mais uma situação na instrução que fala sobre as penalidades, certo? O artigo 11º fala o seguinte: aplicam-se as multas previstas no artigo 57 da medida provisória 2158/35 de 2001, a pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados no artigo 5º ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais. Pessoal, como nós sabemos, existem penalidades pelo não envio da ECD dentro do prazo. E o artigo 11º da Instrução Normativa 1774 fala um pouco sobre exatamente isso, sobre essas penalidades. Mas o que eu queria chamar a atenção, porque isso aqui é uma novidade para a gente, é o que diz o parágrafo único, quando ele diz o seguinte, ó: as multas a que se refere o caput não se aplicam às pessoas jurídicas não obrigadas a apresentar a ECD nos termos do artigo 3º, inclusive a que apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta, que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização. Bom, pessoal, o que é que isso significa? Significa que, se você está enviando sua ECD de maneira facultativa, se você está enviando a sua ECD por uma obrigação que veio de um outro ente que não seja a Receita Federal, você não está sujeito à penalidade que está prevista na medida provisória 2158/35, lá de 2001. Não está sujeito à penalidade do artigo 57 dessa medida provisória. Você está fora do âmbito dessa penalidade e isso é muito interessante, porque havia muito essa pergunta, eu recebia muito esse questionamento. Professor, não estive obrigado ao envio da ECD e estou enviando fora do prazo, porque eu quero atender à legislação societária. Estou sujeito à penalidade? Claramente, o parágrafo único do artigo 11 da Instrução Normativa 1774 de 2017 deixa claro que não. Bom, pessoal, eu só tenho mais uma coisa para poder reforçar com vocês, que é sobre a substituição da ECD. No artigo 7º, no parágrafo 1º, diz o seguinte, ó: na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentada uma ECD substituta, a qual deve ser anexado o termo de verificação para fins de substituição, que passará a integrá-la e que deverá conter a identificação da escrituração substituída, a descrição pormenorizada dos erros, a identificação clara e precisa dos registros com erro, exceto quando estes decorrerem de erro já descrito, uma autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal e a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes quando estes julgarem necessários. Bom, vamos lá esmiuçar o que diz esse artigo 7º no parágrafo 1º. Você tem que fazer a substituição de um ECD? Se você tem que fazer a substituição da ECD, a primeira coisa que você deve fazer é fazer o cancelamento da primeira autenticação, para que você mande uma nova escrituração. Essa nova escrituração vai ter que ter o termo de verificação. Esse termo, quando for para corrigir erros contábeis, tem que ser assinado por 2 contadores. Isso tudo você encontra no manual do SPED contábil. Então, essas regras estão normatizadas, positivadas pela Instrução Normativa 1774 de 2017. Beleza, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado desse nosso webinário. Trazemos aqui as principais novidades, as alterações no SPED Contábil para 2018. Espero de verdade que você tenha gostado. Quero convidá-lo a conhecer o MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, esse curso que tem sido um sucesso em todo o país, com uma grade muito completa, que você que atua na área contábil, fiscal, tributária, deve conhecer, porque sem sombra de dúvidas vai dar um grande upgrade na tua carreira. Nossa grade curricular é fantástica, nós estudamos todos os SPEDs lá de maneira prática, professores que são referências nacionais e com muita conhecimento e aplicação de conteúdos na prática, porque vivenciam o dia a dia da profissão. Então, você é nosso convidado a conhecer esse curso, a se fazer presente em sala de aula. Vai ser um prazer ter você como meu aluno, tá certo? Um forte abraço e a gente se vê em sala de aula. Até mais.